tarde. Eu estou aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dina Nery Pereira, localizada na barragem, na cidade de Cachoeira do Sul. Eu me chamo Letícia Lisboa Borcher de Perufo, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Uninter. Meu RU é 1354948 e hoje eu vim aqui para saber um pouco da história desta escola. Estou aqui com a supervisora Lúcia Helena Caetano, a quem passo a palavra. Boa tarde, Letícia. Falar da história da nossa escola é uma honra. Este ano, anteontem, dia 13 de março, nós homenageamos e a escola fez 63 anos oficialmente de existência, né? Sendo que alguns anos anteriores ela já tinha todo um histórico de como iniciou. Então, foi basicamente assim. Em 1946, houve uma intenção do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, em construir a barragem, tá? Que hoje é denominada a Barragem Capané. Para isso, tiveram que vir os funcionários. Vindo os funcionários, consequentemente, viriam as famílias também, né, para morar. Basicamente, em 1948 foi construída oficialmente a Barragem Capané e essas famílias que vieram, né, com os funcionários, eles tiveram que decidir, os funcionários com as suas famílias, tiveram que decidir entre ficar aqui na nossa localidade, no distrito Capané, ou retornar às suas casas. E a maioria decidiu ficar. Surgiu então nesse momento a preocupação, bom, vamos ficar com nossos filhos aqui, como vão estudar, né? Então naquela época também tinha a educação era de importância para essas famílias, né? Então o que eles fizeram? Antes da escola existir, a esposa do funcionário que trabalhava no escritório na época, ela decidiu na sua própria casa atender essas crianças, independentemente da idade. Então, todos os filhos daqueles funcionários que optaram em ficar na nossa localidade, eles tiveram aula na residência. Aos poucos, então, foi se construindo, foi ampliando no pavilhão do IRGA, umas turmas, aí já aconteceu assim de ter mais divisões de séries, mas é tudo assim, ó, em pequenas, foi um processo, foi aquela questão processual, né, informal, mas que a aprendizagem acontecia. Aí em 1953, 13 de março, foi construída a nossa escola. Ela foi construída em pedaços, então teve uma primeira parte, que é daquele prédio, depois teve mais um pedacinho desse aqui, esse terminou nessa parte. Então, o que aconteceu? Teve um diretor, já começou a documentação oficial, né? Iniciou com 95, a média na época, eu acredito que entre 90 e 95 alunos, porque aí não pegou só o pessoal da vila. Aí como a comunidade da barragem percebeu que a escola ela era um núcleo, aí veio de várias comunidades aqui das redondezas, né? Então, aos poucos a história foi se construindo. Depois eu vou citando ali alguns nomes assim que ela teve durante a história, tá? Por que Dina Nery também? Porque foi em homenagem, tanto é que na cidade nós temos a escola municipal, que é Dina Nery Pereira, e a nossa estadual em homenagem à professora de piano Dina Nery, que ela nasceu em Dona Francisca, na época era o 5º distrito, se não me engano, de Cachoeira do Sul. Professora de piano, adorava muito os alunos, se dedicou a sua vida inteira, né, à música. Então, a escola Dina Nery é homenagem, o nome é em função da professora Dina Nery. Sim, ela é a patrona, então. Ela é a patrona e todos os anos, sempre quando a gente faz a homenagem da escola, os alunos, a gente sempre faz uma citação, né, da história da Dina Nery, tá? Quais os nomes que essa escola já teve ao longo dos anos? Aqui eu tenho assim, ó, não foram tantas denominações, mas ela quando iniciou, né, escola isolada da Barragem Capané, aí depois ela foi com a escola rural da Barragem Capané, que já foi ampliando, né, grupo escolar rural Barragem Capané, depois tivemos escola estadual de 1º grau incompleto, provavelmente pela documentação que nós temos, ela foi, acho que até a 5ª série, 4ª série.
E agora, oficialmente para nós também, né, depois do decreto, oficialmente a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Nanere Pereira. E aí ela fecha, porque ainda, embora nós tenhamos assim a intenção de ter uma escola técnica, que a comunidade batalhou para o ensino médio, nós não conseguimos ainda. Então ela se mantém como Escola Estadual de Ensino Fundamental. Sim. E como funciona assim a questão dos alunos? Porque a gente sabe que grande parte são filhos de trabalhadores que trabalham em fazendas e tal. Assim, vocês têm qual quantidade de alunos hoje? Hoje, matriculados 94 alunos de diversas localidades, com direito a transporte escolar, que naquela época não tinha. Cada um tinha que se deslocar da forma que podia, né? Hoje, dentro da lei da educação do campo, ela prevê transporte escolar para esses alunos. Então, tem várias localidades, temos Cerrito, temos Jeribá, entre outros, que a gente pode, assim, né? De todos os cantos que a gente diz aqui da barragem, né? Sim. E quais são os serviços que a escola oferece? Ela tem labinho, o que vocês têm de diferencial sendo uma escola do campo? Até muitos estranham, porque como é que uma escola rural tem laboratório de informática, né? Nós temos um laboratório de informática com 15 computadores, nós também temos a internet via rádio, que é pago com a manutenção, com os recursos que vêm repassados para a escola do governo do estado. Nós temos o professor itinerante da educação especial, que vem uma vez na semana para nos auxiliar na questão pedagógica, né? Temos uma biblioteca riquíssima, com livros sempre atualizados, que vem do governo federal, alguns adquiridos pela própria escola na Feira do Livro, que é realizada uma vez ao ano. Tá? Nós temos a sala de supervisão, de orientação educacional, atendemos os alunos da educação infantil, que tem todos os privilégios que os nossos alunos têm, eles também têm, que é uma turma de extensão de uma escola do município, que nós cedemos o espaço pedagógico também e administrativo, um mini refeitório, que é uma luta da comunidade. Letícia, outro desafio também da escola é a construção de um ginásio, né, esportivo. A comunidade também clama por isso, porque tem várias atividades, muitas vezes a gente gostaria de trabalhar no GERGS, né, que são competições, que é um trabalho muito legal, que a 24ª também amplia para as escolas rurais, mas em função da falta de espaço para treinamento, né, e às vezes assim, com o tempo, a questão climática também, com chuva, a gente não pode estar se deslocando com os alunos. Tem a parceria do IRGA, que nos empresta a quadra, né, que a gente leva os alunos, mas se a gente pudesse construir um ginásio, para nós seria muito interessante. Mas é aquela luta que a gente vai tentando ao longo dos anos, né, assim como o ensino médio também, ou técnico, mas a gente vai indo. E o refeitório da mesma forma. E uma conquista bem legal foi o Laboratório da Informática, junto com o NTE da 24ª, que nos auxiliou muito, né, para todos os alunos, e nós também podemos usar aqui para a questão administrativa. Sim. Então, Lúcia, a gente vê que a comunidade é bem unida em prol da escola. São, assim, tem a parceria dos pais, né, da comunidade local, né, foram ex-alunos, nós temos assim, muitos ex-alunos que vêm, que participam, e hoje os seus filhos são nossos alunos também, então eles entendem muita coisa, nós conhecemos bastante gente aqui, então o que a gente precisa, tanto da comunidade escolar como local, né, que são nossos parceiros, a gente consegue. Um não pode ajudar de uma forma, mas ajuda de outra, né? Então há um interesse e que a escola também prossiga, né? Esse é um dos objetivos, assim, que todo mundo cresça, né? E que permaneça no campo também, que esse é o objetivo, o nosso principal, além da filosofia da escola, mas de que o aluno permaneça no campo também, com as suas famílias. Que interessante, então, vocês frisarem isso, da permanência no campo, porque a gente vê uma grande defasagem hoje dos jovens, né, nessa questão, assim, de ter incentivo a ficar na sua terra, no lugar onde se criou, né, com a sua família. Lúcia, qual é o tipo de gestão de vocês? Gestão democrática, embora seja um desafio também, né, porque falar em democracia não é tão fácil, mas é um exercício que a gente tem assim há anos, é uma proposta, a gente tem que fazer muita reunião, a gente faz muita formação,
para a gente ter aquele encaminhamento correto e tentar ser o mais justo, melhor. Claro que erramos, enquanto equipe diretiva, enquanto gestão, isso aí é normal de qualquer ser humano, mas assim, a gente tenta da melhor forma possível corrigir esses erros, né, e tentar melhorar sempre. Isso aí vale tanto para a parte da administrativa, quanto a parte tecnológica, quanto a parte pedagógica, tá? Eu acho que na escola a proposta é exatamente essa. No momento que tu coloca uma filosofia da escola, que um aluno, que tu quer que o aluno se transforme, né, que ele se modifique, que ele se construa, reconstrua dentro do seu histórico, né, e dentro da sua base, que é a sua localidade, eu acho que nós também precisamos disso continuamente. Então, dizer que nós estamos prontos, jamais. Nós estamos sempre aprendendo e sempre tem mudanças. Se não é a mudança legal, é a mudança pedagógica, é a tecnológica, a gente tem que estar sempre avançando junto. E avançando junto com essa gurizada também, né? Porque eles estão sempre a 1000, né? Então a gente tem que estar sempre acompanhando os nossos alunos também, independentemente da série, de 1º a 9º, educação infantil. Então esses movimentos que uma escola rural tem, ele é muito dinâmico, ele não existe aquela rotina, nós temos aquela rotina, Letícia, assim, ó, a rotina da comunicação, a rotina de trabalho, mas sempre tem algo diferente acontecendo e a gente vai se ajustando, assim como tem problemas, mas tem coisas muito boas que acontecem, né? E é isso que faz a escola rural viver, é o que nos mantém em pé. Sim. Vocês, então, enfatizam, assim, o trabalho com a autoestima desses alunos, para que eles se sintam bem sendo moradores da zona rural. Isso, dos alunos, dos pais e mães, porque eles têm que participar também. Claro que a escola tem uma função, os pais têm a outra, mas se a gente puder agregar isso aí num só objetivo e cada um fazer a sua parte, né? Então essa autoestima também, ela é nossa. A gente precisa dessa autoestima, e quem é que nos dá isso? Quem é que nos ajuda? Quem é que nos motiva, né? E nos incentiva? É a comunidade. Claro. A filosofia da escola, tu poderia falar assim pra gente um pouquinho? Se tu olhar no regimento, ela é bem extensa, ela é muito bonita, assim, sabe? Ela fala bastante da questão humana. Mas, assim, ó, em poucas palavras, ela fala justamente isso, é proporcionar ao aluno que ele tenha condições de ele parar, pensar e agir e transformar o entorno onde ele está. Então, tudo que ele puder dentro da caminhada dele, e levando-se em conta a história dele, a base familiar, ou seja, ela educacional, que ele possa, no futuro, né, saber o que fazer, o que querer, né, para seguir a sua vida. Então, não é preparar para a vida. Eu acredito que a escola rural, qualquer escola, tanto urbana quanto rural, acho que a nossa função enquanto educador é preparar a vida, é a própria vida. Sim. Essa escola, ela tem uma bandeira. Tem. E tem uma bandeira. Assim, tu poderia citar pra gente qual a simbologia da criação dessa bandeira, a simbologia do que tem nela? Foi até muito interessante que no ano de 2006, a professora Miriam Crespo Martins, que não está aqui conosco hoje, mas ela trabalhou vários anos aqui na área da educação artística com os alunos e trabalhou também com o Regi, foi diretora e nossa vice, né? E um dia nós estávamos conversando no nosso intervalo e surgiu a ideia de uma bandeira. Por que não confeccionar, por que não criar? O que a professora Miriam fez então? Foi pegando ideias nossas. A gente foi assim, ó, por exemplo, ela perguntou, tá, como é que nós vamos construir? Né? Aí cada um sugeria. Era o arroz, que simbolizava a nossa cultura. Tinha a pomba, da questão da religiosidade, que hoje a diversidade, né, religiosa ela é muito ampla. Então ela já estava contemplada na época também. O sol, porque nós aqui, se tu for avaliar pra gente fazer uma festa, pra gente ter um recreio legal, pra gente fazer uma atividade na escola, a questão climática ela é tudo, né? Choveu, as estradas já complicam, tudo fica mais difícil. Então o sol, ele representa não só aquela luz, assim, simbolicamente, mas aquela mesmo que existe, que a gente precisa pra gente poder trabalhar. A reserva florestal, que é essa beleza que encanta, né? A barragem Capané, quem não conhece deve visitar. O livro, que é a página, simboliza a página, o estudo e a vida de cada um, de cada aluno, né? A história de cada um. A clave de sol, que faz homenagem à professora Dina Neri, né? A professora de música. E a escola em si, que representa, então, o elo de ligação entre a cidade e o campo, que a gente não deve separar.
o rural, o urbano, tanto é que nossos alunos da zona rural aqui no ensino médio, eles vão para uma escola urbana, então a gente não pode ter aquela separação. Percebe assim que eu estou sempre dizendo, que der para agregar, a gente agrega. Zona urbana, zona rural, ensino médio, fundamental, né? Então tudo que der para acrescentar, a gente acrescenta. E ficou muito interessante a nossa bandeira, tem a camiseta, a gente já, né? Uma mãe do conselho escolar nos deu a ideia da gente pegar a bandeira e colocar numa camiseta. Tem a equipe do conselho do CPM também, que estão sempre atuantes, sempre nos ajudando. Então esses movimentos que a gente vai construindo ao longo da história. Sim. Como a escola está de aniversário, então, Lúcia, eu gostaria de te pedir, assim, para que tu cite nomes de diretores que fizeram parte desta história. Exatamente. A lista é grande, mas é muito bonito de ver, porque quando a gente pega, assim, todo o material e a gente tenta, assim, ó, de 1947, né, quando iniciou lá, até os dias de hoje, assim, o que cada um no seu tempo pôde fazer, né? Então é uma homenagem, embora alguns a gente não tenha conhecido, enfim, mas graças a ele que a escola existe, que se mantém, e graças ao que está atualmente da gestão, né, do gestor, que se mantém em pé também, né? Então assim, ó, eu tenho aqui a professora Maria Antônia da Silva Borges, professora Helena Guiar Gotuso, tem a professora Julieta Scarparo, Marília Dornelles da Rocha, Hermeto Schmidt, professora Ruth Zin Carvalho, Dali Rosa, professor Orlando, que foi meu professor, que eu lembro com muito carinho, professora Marieta Glória Linhares, professora Marlene Figueiró, que depois, anos depois, retornou à escola para dar aula para os filhos que foram alunos dela na época enquanto diretora, tá? Professora Nair Robertina Marques, professora Elisete Terezinha de Oliveira, professora Sônia Sussenbach, professora Fausta Rodrigues, a professora Giane Ferreira Prates, professora Rosa Maria Brandão de Souza, a professora Giane Ferreira Prates, a professora Rosa Maria Brandão de Souza, a professora Rosane Guimarães, a professora Miriam Beatriz Crespo Martins e atualmente professor Régio Carlos Miller. Então, agora fazendo assim, não sei se eu posso, mas uma homenagem, né, com carinho e gratidão a todos os diretores, que de alguma forma permanece o nome na história da escola, com certeza, mas a gente sabe que fizeram o que puderam, né, dentro das condições daquele tempo, daquela época ou desta época. Então, o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa admiração. Então, eu estou falando em nome da escola, do conselho escolar, do CPM, dos alunos, professores, transportadores, agentes educacionais, pais e mães. Certo. Lúcia, se tu quiseres também incluir nessa homenagem os professores, os funcionários, os transportadores ou... Vamos começar então. Os agentes educacionais, com certeza, sintam-se todos abraçados, quem já trabalhou aqui. Não vou assim citar o nome de todos, sim, porque são vários, assim como professores, né? Então assim, ó, também, cada um no seu tempo, na sua época, cada um construiu um pouquinho da história do Dinaneri. Mas assim, ó, hoje atualmente aqui, funcionários de monitor, nós temos o Max, que trabalha conosco 40 horas, nós temos a Alcenira, a Rosane, já está chegando gente nova também, e quem saiu ao início do ano agora foi a Rosângela, tá? Mas, assim, ó, com todo respeito aos demais que já trabalharam conosco, tá? Temos, assim, professores, hoje a professora Cláudia Lacos, que é do primeiro ano e segundo, a professora Jaci Maria Quadros da Rosa, que é terceiro e quarto e quinto anos. Agora falando em setores e os professores das séries finais. Temos a professora Vera, Educação Artística e Educação Física, ensino religioso, a professora Tânia e a professora Doris. Nós temos a professora Doris, que trabalha com a língua inglesa também, a professora Tânia Regina Chauri Cíceri, que trabalha com a língua portuguesa. Desculpa porque eu esqueci de falar o sobrenome da professora Doris Lopes. Professora Janise Pires da Silva, Matemática e Ciências.
professora Marciele Simon Carpes, que é professora de História e Geografia. Temos nossos transportadores incansáveis sempre também, sempre nos auxiliando no que nós assim, ó, precisamos de auxílio. A gente sabe que a escola rural não é fácil, às vezes é necessário até deslocar um aluno que está doente, que se machucou. Então, assim, ó, o que nós precisarmos, nós sempre temos a parceria dos nossos transportadores. Não vou citar nomes também, porque alguns já saíram, outros estão entrando, outros a gente está recém conhecendo. Então, o nosso carinho, o nosso respeito e agradecimento pro trabalho de todos eles, tá? Tá certo. Então, em meu nome, em nome da Universidade Uninter, eu agradeço por tu ter te Nós que disponibilizado. agradecemos. E eu gostaria de deixar um abraço para você e para todos os professores, funcionários e demais componentes da escola. Obrigada. Não, nós que agradecemos.